Olá pessoal, tudo bem? Sou o Thiago Bernini, professor de Química. Nessa aula nós vamos falar da isomeria ótica, o caso dos compostos que apresentam um carbono quiral ou assimétrico. Só lembrando, carbono quiral composto ou carbono assimétrico é aquele carbono que apresenta 4 ligantes diferentes entre si. Então se a gente olhar, por exemplo, o butano 2-ol, nós podemos observar aqui esse carbono, ele apresenta o ligante OH, que é a hidroxila, o ligante hidrogênio. Desse lado aqui, ó, após essa ligação, tudo isso é considerado um ligante. Então está aqui o ligante etil. E após esse carbono, depois dessa ligação, tudo isso é considerado um ligante. Observa que nós temos 4 ligantes que são diferentes entre si. Esse carbono aqui é um carbono quiral ou carbono assimétrico. Ele é responsável pela assimetria molecular. E a partir disso nós temos um composto que apresenta atividade ótica, ou seja, um composto capaz de desviar o plano de luz polarizada. A questão é, a partir do momento que você tem um carbono quiral, eu preciso tentar representar os isômeros espaciais desse composto. Lembrando que a isomeria ótica pertence à isomeria espacial ou estereoisomeria, onde o que muda é a disposição espacial desses átomos. Então observa um detalhe, se pegasse um composto, por exemplo, a bolinha preta representando o carbono, e aí a gente tem 4 ligantes, amarelo, vermelho, verde e branco. Um carbono quiral, um carbono que apresenta 4 ligantes diferentes. Vou pegar aqui um outro composto com os mesmos ligantes, bolinha vermelha, amarela, verde e branca. Então também tem um carbono quiral. Parece que é o mesmo composto, já que os 4 ligantes são idênticos. Só que na verdade, se a gente prestar atenção, você percebe que 2 ligantes estão trocados de lado. A bolinha verde e a bolinha amarela estão em lados opostos. O que a gente tem aqui é um composto que é equivalente ao contrário do outro. A gente tem um composto que a disposição espacial de 2 ligantes passou a ficar em lados contrários. A gente consegue um composto que é como se fosse o equivalente à imagem dele. Se, por exemplo, se eu tivesse esse composto, um espelho aqui na frente, eu estaria observando essa imagem aqui. Ou seja, o isômero é o equivalente à imagem especular desse composto. Um é contrário ao outro. A nossa ideia é tentar representar essa disposição espacial no plano. Então, uma forma didática da gente perceber isso, de maneira mais simples, se a gente pegar essa cadeia que está na horizontal e vou girar ela aqui, ó, para representar esse composto na vertical. Então, só girei a cadeia, passei a ter aqui, ó, o ligante CH3, o carbono que a gente identificou como carbono quiral, a hidroxila, o hidrogênio e o CH2 e CH3. Então, a ideia de girar ele dessa maneira é para que a gente consiga observar 2 ligantes e fazer uma comparação desses 2 ligantes para perceber que eles realmente ficarem em lados contrários. Se a gente observar aqui, eu tenho um composto onde, perante essa orientação, a hidroxila está para a direita e o hidrogênio está para a esquerda. Eu vou tentar desenhar ele ao contrário. Lembra que a gente acabou de falar que você tem 2 ligantes contrários, então o composto é equivalente à imagem do outro no espelho. Então se eu pensasse em um espelho aqui na frente, a maneira como eu estivesse vendo a imagem desse composto é como eu tenho que desenhar ao contrário dele. Ou seja, eu vou manter a cadeia igualzinha na mesma posição, mas eu vou trocar 2 ligantes. Eu troquei hidroxila com hidrogênio, eu passei a ter hidroxila à esquerda e hidrogênio à direita, aqui do nosso carbono quiral. Aqui eu consegui representar os 2 isômeros. O isômero que dentro do equipamento chamado de polarímetro poderia desviar a luz para a direita, que a gente identifica como destrógeno, e o isômero que dentro do polarímetro mostraria um desvio para a esquerda, já que ele é contrário a esse, que seria o isômero chamado de levógeno. Observa que não tem nada aqui na estrutura que fale para você quem é o destrógeno e quem é o levógeno. Isso só pode ser observado dentro do equipamento. Então a gente trabalha com uma suposição. Supondo que esse aqui desviou a luz para a direita, esse aqui vai desviar a mesma luz polarizada para a esquerda. A gente passa a ter 2 isômeros, que são chamados de isômeros ativos, uma vez que eles têm a capacidade de desviar a luz. A partir do momento que a gente tem 2 compostos que apresentam essa relação objeto-imagem, um exatamente o contrário do outro, a gente passa a falar que nós temos 2 compostos que são enantiômeros. Eles são enantiômeros ou enantiomorfos entre si. Então, peraí, são 2 isômeros ativos, 2 isômeros óticos, pois desviam a luz polarizada, destrógeno, levógeno. Como um é o inverso do outro, é a imagem especular do outro, a gente passa a falar que são enantiômeros ou enantiomorfos.
E agora existe o conceito também que a gente chama de mistura racêmica. Se a gente colocar uma mistura formada por 50% de estrógeno e 50% de levógeno, ou seja, uma mistura equimolar com quantidades iguais de estrógeno e levógeno, a gente passa a formar uma mistura chamada de racêmica, que é uma mistura tida como inativa, uma vez que o isômero de estrógeno cancelaria o desvio do isômero levógeno. Ok? Então é isso, até a próxima.